então, dos princípios recursais. Nós temos a primeira consideração sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, né? Naturalmente, quando se fala em recurso, você pensa em duplo grau. Agora, há uma divergência se o duplo grau de jurisdição ele é uma garantia constitucional. Na verdade, é uma divergência, é uma discussão que se perde em sede doutrinária, porque já se consolidou o entendimento de que não é uma garantia fundamental, não há uma garantia fundamental ao duplo grau de jurisdição. Na verdade, o que se faz geralmente é uma referência à obra do professor Nelson Nery Jr. O Nelson Nery é um dos que sustentam que sim, de que... Lembra que eu falei ainda há pouco, nem toda decisão é recorrível? E que as decisões do mensalão geraram uma discussão quanto a isso? Eles se fiaram na doutrina, na paradigmática doutrina, na obra referência do professor Nelson Nery. E o Nelson Nery sustenta que há uma garantia fundamental ao duplo grau. O resto da doutrina, o STF, inclusive, advoga no sentido, sustenta a tese de que não há o duplo grau, né, obrigatório. Outro princípio importante dos recursos é o princípio da taxatividade, que eu fiz menção várias vezes com os senhores no encontro de hoje, de que a natureza recursal ela decorre de uma previsão normativa nesse sentido. É o direito positivo quem traz o rol de quais sejam os recursos interpostos. Esse é o princípio da taxatividade, ou o princípio da legalidade estrita. Agora, muito cuidado. É muito importante dizer isso. Nós temos o princípio da taxatividade. Eu reitero, princípio da taxatividade. Para ser recurso, tem que estar previsto em lei. Tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas embanando aqui. Quando a gente fala taxatividade, Código, processo civil, você não pode cair na armadilha de achar que recurso é aquilo que o CPC diz que é recurso. Porque eu disse que nós temos o princípio da taxatividade. Eu não disse que nós temos o princípio do Código de Processual Civilidade. Não. Ou seja, dito de uma outra forma, é possível que nós tenhamos a afirmação da natureza recursal por uma outra lei que não o CPC. Porque é verdade que o CPC é uma lei ordinária. E é verdade que ele é, portanto, um veículo próprio para prever a natureza recursal. Mas o inverso não é verdadeiro. Você não pode afirmar que é apenas o CPC que pode estabelecer a natureza recursal. Por exemplo, lei dos juizados especiais. Tem ali a previsão de um recurso, que não existe em outro lugar do mundo. É o recurso chamado de recurso inominado. É um recurso que não tem nome. Por isso que ele é chamado de recurso inominado. Vai lá no artigo 41 da Lei 9.099, você vai ver isso. Um outro exemplo. Fiz menção aqui para os senhores, eu falei. Acabou os embargos infringentes. E eu lá fiz menção de recordar. Eu estou falando dos embargos infringentes do CPC de 73. Porque a LEF, Lei 6.830, continua prevendo no artigo 34 da LEF os embargos infringentes. Mas são os embargos infringentes da LEF, é muito específico. São para execuções fiscais que não ultrapassem o valor de 50 OTNs. E aí elas são excepcionais, é um recurso que é julgado pelo próprio juiz que proferiu, é totalmente excepcional. Um outro exemplo, bom de se dar. Na lei de falência, nós temos a previsão, quando a gente fala, né, na aula de graduação tem que ter muito cuidado, porque o pessoal não estudou isso ainda. Mas quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente sabe que é para impugnar a decisão interlocutória, né? E a apelação era para impugnar sempre sentença. Agora mudou, agora nós temos a previsão de apelação para impugnar algumas interlocutórias. Falaremos disso na próxima aula, para atualizar os senhores. Mas eu quero focar mais no agravo de instrumento. Porque aqui continua essa questão. O agravo de instrumento, no sistema do CPC, artigo 1015, ele é o recurso próprio, apto a impugnar decisões interlocutórias. O que mudou é que no código anterior era toda a decisão interlocutória.
no código atual são algumas decisões interlocutórias. Mas ok, veremos isso na próxima aula também. Mas olha só, agravo de instrumento no CPC é para impugnar decisão interlocutória. Se são todas, se são algumas, cenas dos próximos capítulos. Aí eu falo assim, ó, mas no ordenamento jurídico tem agravo de instrumento em face de sentença. Aí tu fala assim, pô, aí embolou tudo. É porque, volto a dizer, taxatividade não significa código de processual civilidade. Ou seja, legalidade estrita não significa lei, não é sinônimo de CPC, né? E aí esse exemplo que eu estou falando para os senhores de agravo de instrumento em face de sentença realmente existe. Está lá no artigo 100 da Lei de Falência. Lei 11.101 de 2005. O procedimento de falência ele é muito burocrático, ele é muito procedimento bem extenso, bem robusto, né? E aí tem a sentença que decreta a falência, ela pode ser impugnada, naturalmente. Só que depois da sentença de falência, é quando, na verdade, começa o drama, né? A sentença de falência vai admitir ou não a falência. Quando a sentença é pela inadmissibilidade da falência, acabou. Aí você apela. Agora, quando a sentença decreta a falência, aí é que você vai crescer o bolo, formar o ativo para partilhar entre os credores. Aí dá-lhe assembleia de credores. Aí que começa a discussão. Então tem muita coisa para fazer no procedimento de falência depois da sentença de falência. O que o legislador falou? Se a parte quiser recorrer da sentença, ela vai poder. Mas ela não vai fazer por apelação. Porque a apelação levaria os autos para o tribunal. Né? Mas como o juiz tem muita coisa para fazer depois da sentença, legislador, ele bolou um jeito de permitir o recurso pela parte interessada, mas não levar os autos. O que ele bolou? Agravo de instrumento. Então a sentença de procedência da falência é recorrível por agravo de instrumento. Veja como é que tem muita coisa além do Código de Processo Civil. Tá? Então, essas as características, essas as nuances sobre esse princípio da taxatividade. Um outro princípio importante é o princípio da singularidade. Né? Cada decisão tem um recurso específico. Né? Então, de cada decisão cabe apenas um recurso. Você tem que saber identificar qual é o recurso cabível. Cabimento é, inclusive, um pressuposto de admissibilidade importantíssimo. Tem que acertar o recurso. Se você errar o recurso, lembra, o relator vai inadmitir o teu recurso. O procedimento vai parar no juízo de admissibilidade. Você não vai nem chegar ao julgamento de mérito. Se você não chega ao julgamento de mérito, você não vai reverter a decisão que você impugnou. Você tem que acertar o recurso. Errou, não tem julgamento de mérito. Salvo se tiver a aplicação de um outro princípio, que é o princípio da fungibilidade, que eu vou falar já com os senhores. Tá? Então, a princípio errou, o juiz não vai julgar. A não ser que você consiga ser salvo pelo princípio da fungibilidade. E o juiz fingir que o recurso errado é o certo. É basicamente isso. Mas vamos ficar aqui no princípio da singularidade. Porque tem uma curiosidade também aqui. Princípio da singularidade, ou princípio da unicidade, ou princípio da unirrecorribilidade. Significa a mesma coisa. Cada decisão cabe apenas um recurso. Mas cabe apenas um recurso além dos embargos de declaração. Porque eu falei também ainda agora que o recurso serve para impugnar a decisão, mas que nem toda decisão é recorrível, não falei isso? Salvo os embargos de declaração. Eu já falei aqui algumas vezes que os embargos de declaração, eles são um recurso totalmente sui generis. Há, inclusive, quem advogue, quem sustente que ele não é recurso, porque ele é diferente de tudo. Por que eu digo que ele é recurso? Pelo princípio da taxatividade. A lei trata os embargos de declaração como sendo recurso. Tirando essa característica, que é muito importante, né? Estou falando aqui várias vezes. Em matéria de recursos, o direito positivo é muito importante. O direito positivo trata os embargos como sendo recurso. Mas se não fosse isso, não deveria ser realmente recurso. Porque eles são totalmente excepcionais. Os embargos excepcionam tudo sobre recurso.
Então, não tem decisões, nem toda decisão é recorrível. Tem decisões que são irrecorríveis, salvo os embargos de declaração. Que o 1022 vai dizer que cabe embargo de declaração de toda decisão. Então, a decisão do plenário do STF é recorrível por embargos de declaração, pelo menos. Aqui o princípio da unirrecorribilidade. De cada decisão, cabe apenas um recurso, vírgula, salvo os embargos de declaração. Então, os senhores têm que entender que, eu disse lá atrás, são 4 finalidades possíveis dos embargos. Mentira, dos recursos. 4 finalidades possíveis e 2 recursos. Esclarecimento, integração, de um lado, nos embargos, e do outro lado, reforma e invalidação. Os recursos, de modo geral, tirando os embargos, buscam ou a reforma ou a invalidação. O esclarecimento e a integração são próprios dos embargos de declaração. Quando a gente diz unirrecorribilidade, é nessa perspectiva. Quando a gente fala recurso de modo geral, a gente está olhando para a finalidade de reforma e de invalidação. E não para o esclarecimento, que é o aperfeiçoamento da decisão. Então, a unirrecorribilidade, a singularidade, a unicidade está orientada para a finalidade precípua dos recursos, que é a anulação da decisão ou a reforma da decisão. Então, para reformar ou para invalidar, cabe apenas um recurso. E, além disso, tem também os embargos, que sempre cabem embargos, saco de embargos, que são esses recursos sui generis, que alguns até sustentam que não deveria ser recurso. Então, alguns sustentam que não é recurso. Eu até concordo que poderia não ser recurso, mas o direito trata como sendo. Tá? Deixa eu ver aqui um outro princípio. Princípio da fungibilidade, que eu mencionei ainda há pouco. O que é a fungibilidade? E eu já estou ficando meio tonto pela hora. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Muito tempo falando é tenso. Princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? É você tomar o recurso errado como certo. Se a decisão tem como recurso cabível a apelação e você interpõe a apelação, não tem discussão. Não tem nada além. Você não precisa corrigir. Você acertou. A fungibilidade é para tentar salvar, é para tentar sanar o vício do cabimento. Então você interpôs um recurso que não era um recurso cabível. Então você a princípio errou. Mas se for possível aplicar a fungibilidade, o juiz vai fungir, vai modificar, vai tratar o seu recurso errado como se fosse o recurso certo. A questão é saber quando que se utiliza a fungibilidade. E a doutrina e a jurisprudência estabeleceu 2 requisitos para a fungibilidade. Um desses requisitos perdeu o sentido no Código atual e o outro permanece. Vou explicar os 2. Os 2 requisitos são dúvida objetiva, de um lado, e a observância do prazo, de outro lado. São esses 2 requisitos. Por que perdeu o sentido um deles? Porque quanto à observância do prazo, veja, o STJ não admite fungibilidade em recurso intempestivo. Por isso que você tem que observar. Você pode errar o recurso, mas tem que observar o prazo. Do ponto de vista prático, se você está em dúvida entre 2 recursos, utiliza sempre o de prazo menor. Porque se você errou o recurso e errou utilizando prazo maior, o tribunal vai dizer assim, olha, eu até aplicaria a fungibilidade, mas já é intempestivo, porque o recurso certo era no prazo de 10 dias, e você utilizou o recurso errado, que tem prazo de 15 dias. Você recorreu no 15º dia. Eu poderia até te salvar pelo recurso, cabimento, mas não posso te salvar pela tempestividade. Porque quando você recorre no 15º dia e o recurso cabível tinha prazo de 10, o problema já não está mais no cabimento. O problema está na tempestividade. E eu não admito corrigir a tempestividade. Então o que a gente dizia lá atrás? Está em dúvida?
advogado cauteloso, recorre sempre pelo prazo menor. É comum, ninguém sabe dizer se é verdade ou se não é, um candidato na prova oral pro TJ de São Paulo, corre na boca miúda aí, nas lendas forenses, a pergunta do desembargador da aferição oral: qual é o recurso cabível em tal situação? Qual é o prazo do recurso? 48 horas. Não é. Qual é o recurso e qual é o prazo de tal recurso? 48 horas. Doutor, saberia me dizer, então, o prazo do recurso especial? 48 horas. E aí o cara falou: você não sabe nada de recurso. Não é por nada não. Você não sabe nada de recurso. E o candidato falou: excelência, mas eu nunca perdi prazo de nenhum deles. Então é isso. O advogado cauteloso, ele sempre pega o prazo menor, né? Porque se ele está em dúvida, joga para baixo, para diminuir a chance de perder. Esse é o requisito da tempestividade. Por que perdeu o sentido? Porque o Código de 2015, ele tratou de uma unificação procedimental. Rita, é isso. O erro grosseiro é o outro requisito, que é o da dúvida objetiva. Dúvida objetiva e erro grosseiro é a mesma coisa, procede. A Rita pergunta se procede. Procede totalmente. E esse é justamente o que ficou ainda, né? Eu comecei pelo mais fácil. O requisito da tempestividade perdeu um pouco de sentido. Por quê? Porque o Código de 2015 ele empreendeu uma unificação procedimental. O prazo dos recursos é de 15 dias. Tirando, adivinha quem? Os embargos de declaração, que são prazo de 5 dias. Está lá no 1003, parágrafo 5º isso. O prazo dos recursos é de 15 dias. Também está lá no 1072, que vai dizer que o prazo dos agravos são de 15 dias. Então, o código deu uma uniformização de 15 dias no prazo dos recursos. Os recursos regidos pelo CPC, né? O recurso nominado, prazo de 10 dias. Então tem que fazer a devida adaptação. Mas você não vai ter dúvida entre o recurso nominado e uma apelação, por exemplo. Né? Os recursos regidos pelo CPC, que são os que geram mais controvérsia, o prazo é de 15 dias. Então perdeu um pouco de sentido essa questão da tempestividade. No código anterior tinha recurso de 10, recurso de 15, gerava mais confusão. E o outro requisito para aplicar a fungibilidade, que a Rita adiantou, e eu também havia falado, quando eu faço menção à dúvida objetiva, é a mesma coisa de falar em inexistência de erro grosseiro. Então você não vai ser salvo pela fungibilidade se o tribunal entender que o teu erro é grosseiro. Ou seja, você tem que demonstrar que havia dúvida objetiva. Qual o objeto? Havia dúvida quanto ao recurso cabível, dúvida quanto ao cabimento. E tem que ser uma dúvida, veja, não é uma dúvida sua, meramente subjetiva. Quando se diz dúvida objetiva, você tem que demonstrar que tem jurisprudência num sentido e jurisprudência em outro. Que tem posição doutrinária em um sentido e posição doutrinária em outro sentido. Uma controvérsia efetiva de qual é o recurso cabível. Veja, durante um tempo atrás, tinha uma divergência, na verdade tinha um entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que os embargos de declaração proferida de uma decisão monocrática. Então, qual é a regra? Os embargos de declaração de decisão monocrática são julgados só pelo desembargador que proferiu decisão monocrática. Os embargos de declaração do colegiado são julgados pelo colegiado. Os tribunais superiores tinham um entendimento que a doutrina não concordava, de que o embargo de declaração interposto da decisão do relator, decisão monocrática, deveriam ser recebidos como agravo interno para ser julgado pelo colegiado. O que não faz sentido nenhum. Mas o que eles admitiam? Se você interpunha o agravo interno, ou o embargo de declaração ao invés do agravo interno, eles aplicavam a fungibilidade.
Não fazia sentido nenhum do ponto de vista dogmático, teórico. Mas pelo menos eles não penalizavam o jurisdicionado. Então o que o Código atual fez? O Código atual já estabeleceu uma fungibilidade expressa. No capítulo do agravo interno, já tem uma previsão de que o agravo interno pode ser recebido como embargos e vice-versa. Tá? Então era um caso clássico de aplicação da fungibilidade, porque tinha um entendimento da jurisprudência que era dissonante do entendimento da doutrina. E aí o Código atual já deu até uma uniformizada nisso, tratou em sede normativa. Resumidamente, você tem que observar o tempo menor, isso perdeu o sentido, e você tem que demonstrar um erro, você tem que demonstrar uma dúvida objetiva, de modo que não haja erro grosseiro. Tá? Um outro princípio, e eu vou parar aqui nele, é o princípio da reformatio impégios. Né? Mas o princípio da reformatio impégios, que é, na verdade, o princípio da proibição da reformatio impégios, é que você não pode ter uma posição prejudicada pela interposição do seu recurso. Então, quando a parte interpõe o recurso, é só para aumentar, só para melhorar a sua situação jurídica. Não pode piorar. Agora, tem duas considerações aí importantes. Né? Porque a decisão, quando ela é proferida, ela pode ser impugnada pela própria parte ou pode ser impugnada pela parte contrária. A proibição da reformatio impégios é que você não pode ter uma piora na situação jurídica a princípio pelo seu recurso. Mas é claro que se a outra parte interpôs recurso, você pode ter uma situação prejudicial pelo oferecimento do recurso, pelo julgamento do recurso da outra parte. Naturalmente, não tem dúvida quanto a isso. Então, uma sentença. Você pediu 100 mil. A sentença foi de 90 mil. Você recorreu para aumentar de 90 para 100. Proibição da reformatio impégios. Ao julgar o seu recurso, o tribunal não pode baixar de 90, não pode julgar 80 mil. Mas se a outra parte também interpôs recurso, se a outra parte interpôs recurso, ao dar provimento por recurso dela, o tribunal pode baixar o seu julgado. Isso naturalmente. Tá? Então, a proibição da reformatio impégios é a proibição do seu recurso. E a outra exceção é de algo que eu já falei ainda agora com vocês. Lembra do efeito translativo? Que é uma complementação do efeito devolutivo vertical. Lembra o conhecimento das questões de ordem pública? Pois é, o efeito translativo é uma hipótese de exceção ao princípio da reformatio impégios. Então veio uma sentença lá de 90 mil. Não se sabe, e o seu pedido foi de 100 mil. Para facilitar aqui o exemplo e a compreensão, sei lá porque a outra parte não recorreu. E você recorreu para aumentar de 90 para 100. O que é o princípio da proibição da reformatio impégios? Bom, se não teve recurso da outra parte, você a princípio está garantido. Os 90 mil tu já embolsou, a princípio. A discussão só é para você melhorar, botar aquele molho, botar a cereja, né? Perfeito, botar o prato bonito ali, você aumentar de 90 para 100, para ficar ainda melhor. Você não vai piorar a sua situação jurídica pelo julgamento do seu recurso. Mas se o tribunal resolver conhecer uma questão de ordem pública, ele pode? Pode. Efeito translativo. E se ele reconhecer a prescrição? Tu que tinhas ganhado 90 vai ganhar 0. Ué, mas no julgamento do meu recurso piorou minha situação jurídica? Não pode. Não pode a princípio. Né? Não pode a priori. Mas se houver uma hipótese excepcional, o efeito translativo, pode ser que a questão de ordem pública te gere uma piora na situação jurídica. Foi o que a Fernanda falou ali. Fora também os de ordem pública, né? O conhecimento das questões de ordem pública também sejam não é que gera necessariamente, tá, meus amigos? O tribunal pode conhecer de uma outra questão de ordem pública, mas que seja favorável ao recorrente. Que seja ali um argumento a mais. Né? O reconhecimento de uma questão de ordem pública
pode vir a ensejar, né, que sempre enseja, pode vir a ensejar também a reformar-se impérios. Tá? Olha, eu vou parar aqui a análise dos princípios. Eu queria até tratar aqui com os senhores hoje os requisitos de admissibilidade, mas eu vou pedir a compreensão dos senhores. Não sei que eu estou passando um pouco mal. Eu falei que estava calor aqui em Friburgo, acho que fez calor demais, e aqui no meu escritório deu uma abafada, eu estou ficando meio tonto, sei lá, me sentindo meio mal. Então, como já são 5h10, até a concatenação dos raciocínios aqui está meio prejudicada por conta disso. Se os senhores não se opuserem, eu vou pedir para a gente interromper